Meus amigos, diretamente da Venezuela do Sul, Caracas do Sul, dessa nossa tão estimada América Latina. Veja, esperamos que um dia possamos novamente chamar de América Latina. América Latina, da nossa raiz latina, é isso? Nosso amado latim. Mas muito bem, olha que interessante. Mas antes disso, antes de falarmos sobre esse tema, sobre o fato de Biden ter oferecido a Lula, ofertado a Lula substituir o aerolula. Biden daria de presente a Lula um aerolula. Não é verdade? Vamos entender melhor isso, mas antes disso, eu devo a vocês esta lembrança. Eu quero aqui relembrar o nome de algumas dezenas dos nossos queridos membros. O que é um membro? Talvez você não saiba qual a diferença de ser inscrito, entre ser inscrito e membro. Muito bem, o inscrito você vai até aí, inscrever-se, clicou e ativa o sininho, vai receber as nossas, pelo menos espera-se, né? Talvez às vezes não, né? Receba a notificação, saber quando publicamos um vídeo, quando estamos ao vivo numa live. Ser inscrito. Somos aqui 125 mil inscritos, mais de 125 mil inscritos. E os membros? Os membros são inscritos que decidem se tornar mais próximos do canal. Apoiam o canal de uma maneira simbólica, indo até a aba Seja Membro. Clicando ali é tudo muito simples e você pode escolher ser membro bronze, membro prata ou membro ouro. Você faz uma pequena colaboração mental simbólica com o canal e tem acesso a vídeos e outros vídeos exclusivos, mini cursos feitos pelo canal. Eu quero aqui já ler o nome e mandar um abraço para todos esses que eu vou citar aqui, já são membros do canal. Queridos amigos, membros do canal. Um abraço para Regina Abdelnu, Cátia Oliveira, Ana Maria Sucupira, Manuel Quintério Bernardo da Costa, Dani F., Elizabeth Gless, Rogério Cirqueira, Sebastião Raimundo de Oliveira Filho, Ana Notaroberto, Eduardo Dias, Hamilton Ota, Sérgio Viana, Ricardo Aguiar Madeira Campos, Us Ferreira, Pedro Gorgônio, By the Way, AC Andrade P, Vanils Correia, Tereza Botinelli, Maria do Carmo Melo Oliveira Salles, Ana Lúcia Cid, Bete dos Santos, Nelson Gomes, Eliane Rocha, minha conterrânea, Marco Silva, Ademir Pivato, Maria Almeida, Elisângela Marcos, está nos Estados Unidos, nossa querida está em New Jersey, Antônio de Pádua Alvarenga, Leila Natali, capital paulista, Valéria Neta, Distrito Federal, né? Ana do Socorro Jesus Chaves, também Distrito Federal, Victorino Aldal, também Distrito Federal, né? Um abraço para todos vocês, convido a todos que possam também, que se inscrevam, um abraço, muito obrigado. Bom, foi noticiado na coluna do Lauro Jardim, recentemente, no jornal O Globo, quando, agora há pouco, antes do terrível acidente de Lula, que Lula caiu dessa grande altura, desse suposto banquinho geriátrico. Antes disso, o Lula escapou de uma queda também, mas não tão alta quanto a queda do banquinho, que foi a tal do avião da Pane, lá na cidade do México. Mas, antes disso mesmo, o Biden já tinha ofertado, segundo aqui a informação do Lauro Jardim, o governo Biden havia ofertado a Lula a substituição do aerolula, que eles são amicíssimos. Mas aí o Lula também é amicíssimo do Xi Jinping. E aí causa ciúmes. Muito bem, está aqui na matéria do Lauro Jardim, publicada agora em outubro de 2024, no jornal O Globo, que diz o seguinte:
Biden fez oferta para substituir o aerolula, mas negociação melou após descoberta de, ele colocou reticências, espionagem. Como se sabe, o aerolula de 20 anos de uso deu problemas, supostamente, né? Ele não colocou, mas eu coloco. Não há nenhuma prova até agora, além de gogó. Deu problemas no voo de volta do México de Lula e sua comitiva. Aliás, está lá até hoje, misteriosamente, na capital do México, o aerolula. Está lá, não se conserta, não retorna o avião e gastando com a diária. Paga-se a diária no hangar a peso de ouro. O que não é fato tão conhecido, e você está sabendo aqui agora, é que há 11... O que não é fato tão conhecido é que há algum tempo, ninguém menos do que Joe Biden ofereceu um avião para substituir o aerolula. O governo dos Estados Unidos ofereceu ao governo brasileiro tentou convencer o governo brasileiro que a concorrência da FAB para a compra de um esquema lá de 36 caças FX deveria ser vencida pela Boeing. Um negócio de 4 bilhões de dólares. 4 bilhões de dólares. E em determinada reunião, o governo dos Estados Unidos disse que um jato da Boeing seria dado de presente ao governo petista se o negócio fosse fechado com os americanos para a compra daqueles caças FX. Apesar de serem favoritos na concorrência, o negócio melou, assim que meses depois descobriu-se que o governo dos Estados Unidos monitorava e-mails do próprio governo brasileiro, entre outros atos de espionagem. Ai, ai. Governos democratas, né? De democrata para democrata. Né? De protetores da democracia para protetores da democracia. Então é isso. Quase que o Lula tem um aerolula da Boeing oferecido cortesia pelos Estados Unidos. E assim a Rosemary seria identificada. Bom, dito isso, vamos passar para uma segunda etapa aqui. Meus amigos, olha que interessante. Eu quero 2 temas ainda para encerrar esse vídeo. O primeiro, vamos falar sobre Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia está estarrecida. A Carmen Lúcia, ministra do STF e ministra presidente do TSE. Aliás, há um projeto no parlamento brasileiro para impedir que ministros do STF estejam ministro do STF e, ao mesmo tempo, ministro do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. É um despautério. Mas, claro, Gilmar Mendes já veio dizer que não mexam nisso, não ousem. E Gilmar Mendes é o decano, fala por todos. Bom, a Carmen Lúcia está muito surpresa, só que vocês aqui que estão há mais tempo no canal não estão surpresos, porque eu já mencionei isso aqui há bastante tempo. Eu disse, vejam o que vai acontecer. E aconteceu. E a Carmen Lúcia está bastante surpresa. Com o quê? Com o alto percentual de abstenção de pessoas que não foram votar nessas eleições municipais, que são as primeiras após as eleições gerais presidenciais, portanto, de 2022. Eu disse, olha, da forma como se deu o pleito em 2022, e não só o resultado, mas da forma como se deu, as pessoas vão se sentir muito inúteis para o sistema e elas vão começar a ficarão desestimuladas de comparecer ao escrutínio. E é isso que está acontecendo. Essas eleições municipais, notadamente em cidades como São Paulo, por exemplo, vejam o caso de São Paulo, salvo engano, e parece que não estou enganado, o número das abstenções, o número de eleitores que se abstiveram, foi maior do que o número de votos que o Guilherme Boulos teve. Significa que o eleitor se desmotivou por algum fator que nós até temos, passa pela nossa cabeça esse fator, mas a gente não pode analisar aqui agora porque o mar não está para peixe.
Só para aquele peixe que Lula, com traumatismo craniano, pescou não faz muito tempo. E aí a Carmen Lúcia ficou atônita. Olha, vou mandar fazer uma pesquisa. Ela, o TSE, né? Vai gastar dinheiro. A resposta está na cara, doutora Carmen Lúcia. Disse que vai mandar fazer uma pesquisa. Prometeu. Só que não é com dinheiro do bolso dela, não. Prometeu uma pesquisa, vai ser milionária, é claro, sobre os motivos de abstenção. Meu Deus do céu, às vezes nós temos a impressão que estamos sendo governados por pessoas muito assim diferentes. Carmen Lúcia promete pesquisa, segundo o Poder 360, sobre motivos de abstenção. Ausências subiram de 21, gente, é muito. A abstenção subiu de 21,68% no primeiro turno para 29,26% no segundo turno. A Justiça Eleitoral fará uma pesquisa para descobrir as causas das abstenções e tentar reduzir o não comparecimento nas próximas eleições. Como é que a Justiça Eleitoral pretende convencer o brasileiro a comparecer mais nas urnas, por exemplo, nas urnas de 2026? Fará como fez com os jovens em 2022, onde fizeram uma campanha realmente pesada para o jovem de 16 anos, do primeiro voto e até as urnas, né? Dizem algumas pesquisas que esses jovens tendem a votar, ou tenderiam lá a votar no Lula. Quero saber como é que depois de feita a tal da pesquisa para identificar os motivos, tomara que realmente a pesquisa consiga identificar os verdadeiros e sejam publicados os verdadeiros motivos da abstenção. Quer dizer que depois, então, virá uma campanha para tentar reduzir o não comparecimento nas próximas eleições em 2026. Está certo. A informação foi dada, eu tenho a impressão que a abstenção, a depender do que vai ocorrer em 2026 e tal, bom, a gente já imagina o que vai ocorrer em 2026, o público em 2020, o eleitor em 2028 e 2030, essa abstenção talvez beire a mais de 40%. A mais de 40%. E aí será desesperador para o sistema, que o sistema precisa... Bom, a informação foi dada na noite de domingo pela presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia. As ausências subiram de 21,68% para 29,26% no segundo turno. Disse Carmen Lúcia, com a sua sabedoria habitual, há um aumento de abstenção no segundo turno. Os números estão ali, né, Carmen Lúcia? Tivemos casos climáticos, outros problemas, vamos verificar e ver o que é que podemos aperfeiçoar. Vamos ter de apurar em cada local e trabalhar com os dados. Ei, TSE, a nossa Justiça Eleitoral é mesmo a jabuticaba, né? Bom, isso parece uma coisa tão paternal, isso é paternalismo, né? Quer dizer... Será que cabe ao TSE? Tudo bem, eu inclusive, eu tenho conhecimento de direito eleitoral. Eu sei que a Justiça Eleitoral jabuticaba brasileira, ela tem várias funções. Função consultiva, função administrativa, tem função até normativa, produz resoluções, né? Tem função também judicante, claro, jurisdicional, ou seja, tem pelo menos quatro funções a Justiça Eleitoral. Mas será possível que mesmo tendo essas quatro funções, essas quatro ou uma delas autoriza ou aconselha de maneira saudável que a Justiça Eleitoral se arvore a ser tão paternalista e busque não só, porque enquanto se fosse buscar por meio de uma pesquisa, verificar quais os motivos do aumento dos níveis de abstenção, tudo bem. Agora, vem ela dizendo que vai identificar e buscar convencer o eleitor, como é que ela diz aqui? Vamos verificar, vai tentar reduzir o não comparecimento nas próximas eleições de 2026. Vai fazer uma campanha paternalista, como fez com os jovens em 2022, em que se pegou pesado, assim, no sentido de que foi uma insistência quase que... Então vejam, será que cabe numa democracia efetiva esse tipo de ir lá praticamente buscar pela mão, tratando o eleitor, seja de qual idade for, como um incapaz, como
alguém que precisa ser tutelado, convencido, a fórceps de ir até a urna? Será que esse é o papel de uma democracia? Das instituições, instituição eleitoral de uma democracia? Eu tenho sérias dúvidas. Viu? Eu tenho sérias dúvidas. Mas a Carmenúcia é mais sábia do que eu, é mais descolada do que eu, na verdade. Eu não tenho dúvida disso aí também. Ai, ai. Bom, mas por fim, e apenas por fim, novamente a Venezuela vem à carga contra o governo Lula. Meus amigos, ministro de Nicolás Maduro diz que o Brasil sai enfraquecido após veto a Venezuela nos BRICS. O número 2 do chavismo, Diosdado Cabello, também falou que estrutura terrível subsiste no Itamaraty. Chamou a diplomacia brasileira de estrutura terrível. Meu querido, como diria Dilma Rousseff, você não sabe que o Itamaraty, que essa estrutura que você está chamando de terrível, foi montada a partir de 2003, quando o PT entrou em campo, ou seja, quando o PT assumiu pela primeira vez no Lula 1 e passou a deixar o Itamaraty, nesses 20 e tantos anos, a imagem e semelhança de vocês da esquerda, que destruíram uma diplomacia que era tão renomada desde o início do século XX, com o patrono, o Barão do Rio Branco. Não conhece, o Diosdado Cabello não conhece história recente. O ministro venezuelano do interior, Diosdado Cabello, disse ele é o número 2 do regime, disse nesta segunda-feira que os Estados Unidos atuaram para o veto à entrada da Venezuela nos BRICS, bloco de países emergentes, e que a posição do governo brasileiro acabou enfraquecida aos olhos do mundo. Em coletiva de imprensa, o ministro, que é o número 2 do chavismo, afirmou que o Brasil terá que lidar com as consequências de sua postura. Isso não é ameaça, senhor? Isso é uma ameaça? Disse o ministro. Isso é um capítulo, é uma batalha nessa guerra da qual a posição da Venezuela, a posição dos BRICS sai fortalecida e a do Brasil sai muito enfraquecida aos olhos do mundo. Eles sabem, nós, né? O Lula lá e seu staff. E terão que lidar com as consequências disso. Nós continuaremos avançando, se ameacem. Depois nós vamos analisar esse outro capítulo. Ele falou que é uma guerra entre os chavistas e os lulistas, petistas. Vamos avaliar isso depois com bastante carinho. Se inscrevam neste canal. Se você já é inscrito, todos os dias, confira. Inclusive agora, se você continua inscrito, o sistema é bruto, está desinscrevendo você. Além disso, dê seu like, como sempre. Compartilhe com os amigos, familiares, colegas de trabalho, quem você encontrou, conheceu pela primeira vez no metrô, no ônibus, no shopping, no clube. No clube é um bom lugar para compartilhar. Compartilhe com as pessoas. Sejam os clubes mais simples, até os clubes, aí, os yachts clubs e tal. Compartilhem, vamos lá. Outra coisa, compartilhem também nos grupos de estudo, nos grupos evangélicos, nos grupos católicos, nos grupos pastorais, nos grupos catequistas. Vamos lá. Aliás, mandar um abraço aqui para o grande bispo católico Dom Haddad José Guimarães, de Formosa, Goiás. Bom, considere se inscrever como membro deste canal. Considere ir até a aba Seja Membro e se inscrever como membro. Eu ficarei muito honrado.